E a crise do combustível parece que ainda vai longe. Os preços da gasolina e do etanol estão nas alturas. Só resta para a população reclamar, protestar, né? Mas será que resolve? Apesar dos protestos que impediram a saída de caminhões-tanque das distribuidoras, o preço dos combustíveis não baixou nas bombas. Onde tem etanol e gasolina, o valor continua o mesmo ou maior. É o que disseram quase todos os motoristas que conversaram com a nossa equipe de reportagem. Infelizmente estão os mesmos valores. Eu acho que não melhorou nada. Tá do mesmo jeito, viu? Tá feia a coisa. Aumentou, ficou pior. Mas eu acho que o protesto é válido e deveria continuar. Encontramos a gasolina comum sendo vendida a R$ 4,29, R$ 4,39, R$ 4,47 e R$ 4,49. O etanol está custando R$ 13,19, R$ 13,27 e R$ 13,29. A diferença entre os preços é pequena, o que fez o Procon identificar indícios de alinhamento artificial, ou seja, cartel. A investigação do crime foi repassada à Polícia Civil. Etanol a R$ 2,92 e gasolina a R$ 4,23. Este posto, no setor Urias Magalhães, em Goiânia, está vendendo combustíveis a preços abaixo da média dos concorrentes. Por isso, o movimento não para e tem até fila. Segundo o Sindiposto, pelo menos 70 postos em Goiânia tiveram falta de combustível por causa das manifestações que impediram o carregamento de caminhões-tanque. O estoque está sendo renovado aos poucos. Olha, nessa guerra aí toda, quais são os direitos nossos, dos consumidores em geral? Nós podemos entrar na justiça? Podemos reclamar? Quais são os nossos direitos? Por isso nós convidamos um advogado especialista em defesa do consumidor, Rogério Rocha. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Doutor Rogério, o que o consumidor tem direito nessa palhaçada toda aí? Olha, Jornevan, é importante destacar de início que essa relação, o combustível é um produto essencial, não é? Não é possível que nenhum consumidor, nenhuma pessoa consiga conviver durante muito tempo sem combustível, né? Até mesmo serviços públicos. Acontece que quando há reajuste de tarifas de energia elétrica ou de água, os consumidores são informados, não é? Previamente. Nos casos de combustíveis, há claramente um abuso muito grande nessa falta de informação. E essa abusividade é configurada quando, por exemplo, o consumidor abastece em um dia a um valor e chega para abastecer mais à tarde ou no outro dia, o valor é aumentado sem qualquer justificativa, não é? Agora, o que o consumidor pode fazer? Ele, pessoalmente, claro, reclama, faz sim protestos, mas ele pode fazer algo mais. Ele pode sim propor uma ação, não para discutir o reajuste, o preço, mas para discutir a prática que é abusiva, que muitas vezes é extorsiva, não é? Que faz com que o consumidor, que é hipossuficiente, vulnerável, não tenha possibilidade, não tenha escolhas, não é? A não ser sim impingido por aquela prática. Mas aí é importante que ele esteja abastecendo sempre no mesmo posto, tem aí estabeleça uma relação de confiança entre o estabelecimento para ingressar na justiça com essa ação? Olha, é preciso que o consumidor ele guarde seus comprovantes de abastecimento. Hoje é muito comum que as pessoas abasteçam em cartão, então facilmente é possível que o extrato consiga comprovar que houve o abastecimento em determinado posto. É preciso que o consumidor, quando abasteça num posto, quando ele abastece, aliás, de um posto de combustível, ele estabelece uma relação de confiança e de boa-fé, não é? E essa relação ela é quebrada quando o posto não produz essa reciprocidade e faz com que o consumidor tenha esse desprazer de abastecer na parte da manhã, por exemplo, um valor e chegar à tarde ter outro. Quer dizer, não é comunicado o reajuste, mas e o que ele vai ganhar com isso? Olha só, como uma ação judicial como essa discutiria não o valor, mas a prática abusiva, e a prática abusiva é condenada. A prática abusiva é sim, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor e aquele que pratica essa prática, ele deve se responder por ela. Responder indenização, claro, uma indenização por dano moral e, claro, em alguns casos até, se houver comprovação de que houve prejuízo material, há sim a possibilidade de ingresso de ação. Mas já não tem ação na Justiça, inclusive do Ministério Público, e nós não temos nenhum efeito prático? Tem, as ações são coletivas, né? As ações coletivas, elas têm uma característica diferente dessa ação que pode ser proposta pelos consumidores. Não é preciso que o consumidor espere uma resposta de uma ação coletiva que, por vezes, demora anos. Agora, imagine só a situação onde o consumidor abasteça no posto, tem essa relação de confiança, de boa-fé, é surpreendido vez e outra com esse reajuste abusivo sem justificativa ou em uma situação até pior, onde há o reajuste em um patamar de 5%, mas o posto apresenta um reajuste de 20%, acima de simulação. Então, é possível que ele proponha a ação
contra o posto. E aí sim, Pois é possível que ele faça valer o seu direito em relação a essa prática abusiva, não é o reajuste, a não ser o valor do combustível. Pois é, o que nos preocupa é exatamente isso, porque veja só, aqui no Brasil, especificamente aqui em Goiânia, todo mundo deita e rola em cima do consumidor, quer dizer, aumenta sempre, não tem justificativa, pagamos a gasolina mais cara, por que não há efetivamente alguma coisa jurídica para resolver esse problema? Então, é claro que a ação coletiva que é proposta pelos órgãos de defesa do consumidor ou pelo Ministério Público estão sim em trâmite, são ações demoradas, mas claro, o consumidor pode sim fazer a sua parte. E, claro, fazer a parte acionando o posto. Imagine só, Jornevar, se um posto responder a 10, 20, 30 ações judiciais, olha o custo que ele não vai ter com essa operação, contratar advogado, ir à audiência, fazer defesa. E, claro, possivelmente será condenado porque é um fato público e notório e que todas as pessoas são acometidas por esse abuso que, vez ou outra, acontece com os consumidores. O consumidor tem que reagir de qualquer forma, seja bloqueando o posto, bloqueando a distribuidora ou acionando a justiça. Rogério Rocha, advogado especialista em defesa do consumidor. Uma boa tarde, obrigada. Muito obrigado, eu me coloco à disposição. Boa tarde a todos. Boa tarde ao senhor.